Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Gerando Aprovados. Hoje, né, estou aqui até emocionado, o coração tá daquele jeito, né? Na verdade, vou poder bater um papo com o professor Renato Alves, né? Nada mais, nada menos, pessoal, recordista brasileiro em memória no ano de 2006. Vamos bater um papo super legal com ele, né? Mas porque, para mim, particularmente, é um prazer, porque eu utilizei, né? Eu fiz o curso dele, eu sou uma prova social e uma prova real, né, professor? De que o método do professor Renato Alves funciona de verdade. Hoje, para quem não sabe, né, pessoal, e também que já sabe, eu tenho 5 aprovações nas carreiras policiais e muitas técnicas que eu utilizei, né, eu utilizei desse livro aqui, nós vamos falar um pouquinho dele depois, Segredo dos Gênios, né, tem mais alguns aqui, mas eu trouxe o professor aqui para ele poder se apresentar para vocês e vocês poderem conhecê-lo um pouco mais. Tudo bem, professor? Tudo ótimo, Lucas. Um grande prazer falar para você, com você. Parabéns pelas suas conquistas. Eu fico, acho que o que alimenta, o que nutre nós, especialmente como na minha carreira como escritor, né, que eu me considero hoje um autor, né? São 9 livros publicados. Qual é o termômetro nosso, né? O que faz com que a gente tenha certeza de que está no caminho certo são pessoas como você, né? Que usaram as ferramentas, que colocaram em prática aquilo que foi ensinado, e aí conta muito essa questão da disciplina, né? Ter a disciplina de colocar em prática para poder obter o resultado que precisa. E isso faz com que a gente tenha mais incentivo, mais motivação para continuar levando mais essa mensagem para a moçada, que não desista. Se você está tendo dificuldade nos estudos, tem dificuldade de foco, de memorização, não coloque a culpa em você, não se ache incapaz, não se ache burro, não se deprima, não se frustre, porque a escola não nos ensinou a estudar. Exatamente. E aí a gente entra aqui como uma espécie de mentor, né? Para ajudar o pessoal a conseguir realizar seus objetivos. Então, um grande prazer. Maravilha, pessoal. Já quero pedir para você, né, dar uma moral para a gente, né? Deixa seu like e não deixe também de se inscrever no nosso canal no YouTube. Eu vou deixar na descrição do vídeo aqui para vocês também poder conhecer o trabalho do professor Renato, né, o site dele, as redes sociais, tá bom? Fique tranquilo que na descrição do vídeo vai ter tudo. Professor, Segredo dos Gênios, tá? E presenteei minha esposa também com esse livro aqui, ó. Não pergunte se ele estudou, né? Vamos lá. Como você já disse, né, nós sabemos que o nosso ensino brasileiro, né, ele não nos treina, né, professor, para sermos aí, na verdade, não nos treina para utilizar aquilo que nós temos aqui. Eu costumo falar que nós não temos esse tamanho de cabeça aqui à toa, né? Existe algo aqui dentro chamado cérebro que é muito potente. Mas assim, qual que é a diferença, professor, do estudo, né, que a gente fala de estudo acelerado, né, do desenvolvimento acelerado do ensino para o ensino escolar hoje que nós temos no nosso Brasil? Pois uma vez, Lucas, esse livro que você mostrou aí, Não Pergunte se Ele Estudou, uma vez eu recebi um e-mail de um cara que ele dizia ter o título de doutorado em educação, tal, e aí mandou uma carta toda rebuscada, usando termos técnicos, dizendo que o meu livro era um livro muito simplista, que as ideias eram ideias bem simplistas, e que o livro, enfim, ele estava dizendo que o livro não merecia, né, nem ter sido publicado. E aí eu agradeci, né? Porque todo feedback, mesmo sendo crítica, né? Quando eu recebo assim, com a mente aberta para poder ver se dali eu tiro alguma lição, algum aprendizado. E eu falei, olha, eu agradeço pela sua opinião, né? Pelos seus comentários, mas e até te parabenizo pela sua formação, né? Você é um doutor, mas esse livro não foi escrito para doutores. Esse livro foi escrito para crianças. Para ser exato, foi escrito para os meus 4 sobrinhos. Então, quando eu escrevi esse livro, eu imaginei que eu tinha 4 crianças na minha frente que precisavam aprender como estudar, e aí eu fui escrevendo o livro, mas como se eu estivesse conversando com crianças, não com o Sim, doutor, sim. né? E aí foi surgindo esse livro. E é curioso, né? Porque esse livro ele chegou a ficar em primeiro lugar no site da Amazon em vendas. Show. E eu fico até surpreso quando eu recebo o depoimento de pessoas que, por causa desse livro,
escrito para crianças, conseguiram passar em concurso público. Fala, caramba, é interessante, né? Como que as pessoas interpretam as ideias e colocam em prática e funciona. Então, o que que eu penso da educação, aí indo diretamente para a sua pergunta, tá? Eu penso que falta um pouquinho disso, tá? É muita teoria, é muito blá blá blá, é muita mesa redonda discutindo os processos de como tem que ser, neuropsicológico, pediátrico e tal, e na verdade não vai direto ao ponto. O que que é ir direto ao ponto? É uma criança chegar em casa com uma prova de matemática, essa criança com uma ansiedade à flor da pele, com medo de tirar uma nota ruim, e não saber sequer por onde começar os estudos. Então, o que que falta na educação aqui no Brasil? Desde o ensino fundamental, é o know-how, é o como fazer. Como é que eu estudo matemática? Por onde eu começo a estudar geografia, ciências, português? E aí você vai subindo. Cada etapa acadêmica, ensino médio, o colegial, a faculdade, mudam-se as técnicas, as estratégias, porque muda o vocabulário, muda a abordagem, muda a avaliação, uma série de coisas. Então, me dá a impressão, às vezes, que a coisa foi desenhada justamente para manter o aluno nesse looping, né? Nesse looping que não é um looping de crescimento intelectual, mas apenas um looping de diploma. Sim, Até verdade. porque a gente vê gente recebendo diploma, né, que aquele diploma não merece nem estar pendurado na parede, porque a pessoa não tem capacidade cognitiva para exercer a profissão que ele se formou, Sim, né? sim. Você tem muitos alunos, eu recebo também muitas mensagens de pessoas que querem, que almejam um cargo, sei lá, para magistratura e não sabem nem escrever direito, né? De E aí fato. eu volto naquele ponto inicial, tá, Lucas? Não é culpa da pessoa, é culpa talvez do sistema que não ensinou, porque potencial, cara, potencial nós temos. O nosso cérebro, ele é um computador biológico de amplo poder, só que nós não aprendemos como utilizar. É. O que eu acho interessante, professor, nesse livro aqui, O Segredo dos Gênios, eu estive fazendo uma viagem a Cuiabá, acho que foi uma semana atrás, eu fui no aeroporto lendo, né, e voltei lendo, pela acho que, terceira vez já lendo esse livro, até para poder revisar algumas coisas, né? Eu acho interessante, pessoal, nesse livro, a didática dele é muito simples também, direto ao ponto, que no livro até ensina até onde você tem que sentar ali na sua escola, na sua faculdade, para você ter um nível de concentração maior, né? Então, assim, para você ter uma retenção maior do estudo. Então, assim, uma propaganda aqui, compre os livros do professor Renato Alves, eu tenho certeza que com uma linguagem facilitada, simples de se entender, né, mas com técnicas poderosas para você poder utilizar o que tem aqui nesse cabeção aí. Professor, Um, eu queria voltar um pouquinho, sim. no ano de 2006, recordista brasileiro de memória. Como que chegou, né? Como que você chegou a ser recordista brasileiro de memória? Como foi receber esse título, né? Então, quando eu entrei nessa seara da memória no Brasil, da memorização no Brasil, só existiam duas pessoas que eram conhecidas assim de público por terem uma boa memória. Um era o Padre Quevedo, outro era Paulo Maluf, né? Que são dois nomes aí que tiveram bastante expressão na década de 80, 90. O Padre Quevedo ele ia no Fantástico, fazia demonstrações de memória, uma série de coisas, só que ele sempre se colocava como um paranormal, né? Quer dizer, que aquilo que ele fazia era um dom divino, porque também as pessoas não conheciam as técnicas de memorização, então não sabia que aquilo era muito fácil de ser aplicado. E aí eu comecei a trabalhar com a memorização em 96, 10 anos antes, né? E aí comecei, no momento que eu fazia faculdade, eu tinha dificuldade nos estudos, era aquele perfil de aluno que assistia uma aula, não lembrava de nada, ia estudar, estudava errado, não tirava nota. Então, o meu histórico como estudante não é um dos mais lindos de se apresentar, né? Mas aí é aquilo que eu estou justificando hoje, não é culpa minha, eu não fui preparado para isso, né? Ninguém é preparado para isso. E aí eu comecei a estudar memorização. Um amigo meu de presente um livro sobre memorização e eu descobri que sim, eu tinha uma ótima memória. Então eu comecei a trabalhar a minha memória como quem vai numa academia. Comecei a fortalecer, fortalecer, fortalecer.
Até que eu começava a ir nas rodas de amigos, né? Eu começava a memorizar um monte de coisa. O pessoal, só para você ter uma ideia, eles inventavam palavras. Não é que pegava assim palavra do dia a dia. O cara tomava uma cerveja lá e pegava lá e escrevia uma palavra com, sei lá, com 30 letras, né? Aí fazia listas de palavras estranhas, aí tá, dava para memorizar, então eu brincava de memorizar, né? Dada essa memória fortalecida que eu tinha. E aí fui desenvolvendo palestras, cursos e tal. Aí chegou em 2005, né? A gente percebeu, descobriu que no Brasil não tinha nenhum tipo de. Pô, como é que eu vou conseguir levar essa mensagem para mais pessoas? E aí a gente descobriu que no Brasil não tinha ninguém que tinha um título de minimalista, né? E aí a gente fez um contato com o Ranking Brasil, que eles representam o livro dos recordes, né? Aham. E aí a gente foi feita uma homologação. Então, eu estabeleci um recorde inicial, na época de cento e... Tem até a minha certificação aqui. A gente fez uma homologação oficial, né? A princípio foi um número de 110 dígitos, e uma sequência de 10 palavras também memorizadas, e aí eu estabeleci o primeiro recorde nacional de memorização. Então, Ó, historicamente, meu nome é o primeiro do Brasil. Já não estou mais o atual, né? Eu sim. estou mais como um fenômeno, né? Mais atuando como mentor hoje do que na frente fazendo demonstrações. Mas eu fui o primeiro recorde nacional de memorização, deu uma projeção muito grande para o meu nome, deu uma projeção muito grande para o tema memorização, porque eu acabei sendo pauta em todos os programas de TV da época, todos os programas, desde de Ana Maria Braga, matérias em revistas, em jornais, dentro e fora do Brasil. Então, eu acho que eu pego de positivo disso, tá? Eu consegui mostrar para pessoas que sim, que nós temos uma ótima, mas muitas vezes nós sabemos como utilizar. Então, meu trabalho hoje é esse, escrever livros, né? Como escritor, eu me considero escritor até competente, né? São 9 publicados, 5 best-sellers, que está levando cada vez mais uma espécie Sim. de embaixador da memória no nosso país. Eu lembro quando eu vi o seu vídeo na Ana Maria Braga, eu falei, não, tá de sacanagem, isso aí não tem como fazer, não, né? E você lançou acho que foi um desafio, né, 18 palavras aí, aleatórias, né? E você falaria de trás para frente, pode falar qualquer número, a palavra número 6 você gravava. Eu falei, não, tá de sacanagem. Eu comprei teu curso, né? Cheguei no módulo de memorização, o qual você ensina, né, a usar pontos do corpo, né? Eu falei, será que eu consigo? E, professor, eu trabalhava numa clínica, né? Gerenciava uma clínica odontológica, e naquele dia mesmo, né? Eu fazia assim: durante o meu horário de almoço, eu utilizava para ver os teus cursos e colocar em prática, né? Aquilo que você É, falava. E eu vi que eu consegui memorizar 18 palavras, né? E falar de trás para frente, frente para trás, o número que a pessoa. Aí o que acontece? Como eu era ali o coordenador da clínica, né? Comecei a falar, recepcionista, sai da recepção e vem aqui. Fala um número para mim, comecei a brincar, chamei os doutores, cheguei em casa, fiz para minha esposa também. Eu falei, caraca, velho, é tudo técnica, né? Tudo técnica. Em cima disso, professor, eu já queria te fazer uma pergunta, igual você falou também, né? Sabendo que tudo é técnica. E as pessoas saem, por exemplo, do segundo grau se achando burras, né? Igual você falou, às vezes a pessoa não, né? Eu queria que você falasse um pouco também e reforçasse essa ideia, né, professor, que tudo é técnica, né? Basta as pessoas conhecerem as pessoas certas, assim como eu conheci, né, o teu curso, né, para que elas possam desenvolver, seja no concurso público, seja no vestibular, ou o que ela for fazer, né? Tudo é técnica. exato. Na verdade, quando a gente fala de processos cognitivos, tudo que o nosso cérebro faz é organizar informações. Então, quando você olha alguma coisa que não faz o menor sentido para você, desde uma conversa, uma gaveta bagunçada, uma biblioteca, tudo que a gente, todo a desordem que a gente encontra no ambiente, no mundo, o nosso cérebro ele tem esse processo de tentar organizar para fazer sentido. Então, o nosso cérebro está o tempo todo buscando sentido. Tá? O que a memorização faz? A memorização ela é uma ferramenta
que mostra para a pessoa, olha, é o A mais B mais o C mais o D, você consegue colocar esse tipo de informação em ordem, no caso acadêmica, assim como nós temos processos de organização para tudo. Então, existem também processos para organizar os nossos pensamentos. Tá? Essa que é a grande sacada. E a memorização, ela faz isso, ela traz esses processos com uma vantagem, tá? O que você submete a um processo de memorização, você consegue guardar por muitas semanas, por muitos meses, ou dependendo do uso, para o resto da vida. Eu fazendo um flashback aqui da minha carreira como palestrante, ao longo desses anos que eu venho dando palestra, já foram memorizadas mais de 20 mil palavras, Uau! né? Mais de 20 mil informações em auditório, tudo ali presencial, ao vivo, na frente de centenas de pessoas. Tá? Então, é tudo processo. Então, nossa memória, chega a ser ilimitada, se a gente pensar bem, Show de né? bola, show. Então, quando você tem acesso a esses processos, né, os estudos fazem mais sentido, você começa a aprender com mais qualidade, você começa a ficar feliz, porque até a própria dopamina do nosso cérebro, que é um mecanismo de recompensa, quando você estuda e consegue chegar sozinho às conclusões, a resolver uma questão, a fazer uma prova, a conseguir resolver toda uma prova, né? Você tem um disparo de dopamina, você tem prazer, você sente vontade de encarar uma outra prova. Quando a pessoa se frustra, né, ela se deprime porque ela não conseguiu, aí vem cortisol. O cortisol você já quer evitar, Sim. entendeu? Porque você se sente mal, né? Então, é uma mecânica muito interessante e inteligente. Por isso que nós temos que conhecer o nosso cérebro, né? Maravilha. Professor, no teu livro O Segredo dos Gênios também, você fala muito sobre o descanso, que é muito importante, e o exercício físico. Nosso público hoje 80% são concurseiros, né? E o que acontece? Muitos concurseiros, professor, eles querem estudar 12, deixar 12 horas por dia, achando que é a carga horária que vai fazer a diferença, né? E muitas vezes não tem um sono bom, adequado, e muitas vezes, também na grande maioria, deixa de fazer o exercício físico, acarretando reprovas quando chega no TAF, né? Que é o teste de aptidão física. Quais são as dicas, né? E, na verdade, assim, qual a importância, né? De você descansar bem, você descansar, ter as pausas durante os estudos e o exercício físico no processo de memorização. Pois é, imagine que a nossa memória é como essa caneca aqui que eu estou segurando. Então, imagine que quando você acorda pela manhã e abre seus olhos, através dos seus sentidos, você começa a encher essa caneca de informação. As coisas que você vê, as coisas que você escuta, aquilo que você sente, os livros que você lê, as aulas que você assiste. Você está passando o dia inteiro enchendo essa caneca aqui. Aí chega no final do dia, você tem que descansar, você tem que dormir, porque você precisa de um processo chamado consolidação de memória. Tá? Por que nós temos que dormir 8 horas? Porque o teu cérebro leva 6 horas para consolidar as memórias. Tá? Então, você demora mais ou menos 1 hora para adormecer e o teu organismo leva mais ou menos 1 hora para te despertar. Tá? Então, 8 menos 2, 6. Por isso que a gente tem que dormir 8 horas. E essas 6 horas é onde você vai ter os seus sonhos, você vai sonhar com aquilo que você fez, com aquilo que você estudou. Ou seja, você vai ter um arquivamento desse processo. Então, o que acontece? Quanto mais informação você lida, melhor tem que ser a qualidade do teu sono. Perfeito. Tá? Agora, se eu trabalho o dia inteiro, estudo o dia inteiro, encho, e aí à noite eu não durmo, porque eu não estou com sono, ou porque eu tenho que trabalhar, ou porque eu fui para uma balada, essa caneca, a grosso modo, ela não vai esvaziar. Ela vai permanecer cheia, porque você não adormeceu. E aí, no dia seguinte, você começa a jogar novas informações aqui. Então, o que acontece? Vai começar a transbordar. Esse transbordar, tá? Numa linguagem mais grosseira, seria o quê? É aquilo que você esquece. São as coisas que você esquece. Então, o sono ele é sagrado no processo de memorização. Tá? E a atividade física, ela melhora o nosso contexto neurofisiológico. Quando você faz atividade física, você tem a endorfina, você tem os neurotransmissores, você tem a boa oxigenação, você melhora a circulação, tá? Você melhora a irrigação do cérebro. Então, é essencial também para você se sentir bem.
se sentir disposto. Até a questão da própria postura. Às vezes você vai ficar sentado muito tempo. É importante que você tenha um condicionamento físico. Por exemplo, eu estou fazendo essa entrevista para você agora, eu estou de pé, né? Eu não estou sentado. Então, às vezes você tem que ter condicionamento físico, porque às vezes você quer estudar de pé, porque de pé você consegue mais concentração. Sim. Então, o nosso corpo também, numa boa disposição, ajuda também, de uma forma cognitiva, mas também de uma forma física, né? Você tem irrigação boa dos seus olhos, do seu ouvido, então todo o seu sistema funciona melhor, né? Eu acho Maravilha. essencial. Eu faço atividade física aí entre 3 a 4 dias por semana, né? Eu até tento me organizar para fazer todos os dias, mas quando não dá, pelo menos 3 dias por semana eu faço. Show de bola. Professor, uma coisa que eu fiquei assim também muito encantado após o teu curso, né, na verdade já durante o curso, foi sobre leitura dinâmica, né? Tem alguns livros aqui atrás de mim, né? Tem alguns aqui na mesa. Se você for na minha sala, tem muitos outros livros, né? Mas eu adquiri assim a cultura de ler os livros através do teu curso, através da leitura dinâmica, né? E não é uma leitura que você bate o olho ali e sai, né, sai vendo linha por linha, não, né? Eu fiz aquele estudo de quantas palavras, né, existem por cada linha, porque existe uma média, acho que são de 12 a 16 palavras, né? Alguns livros, né? Falei, Isso. caramba, até a quantidade de palavras ele coloca no curso. Eu achei muito interessante. Então, assim, hoje, né, se deixar, eu leio 2 livros por semana. Às vezes eu tenho até que frear um pouquinho, né? Mas assim, porque a gente acaba adquirindo ali a vontade, o prazer da leitura, né? E o brasileiro nós sabemos que não gosta de ler, né? Só que assim, a pergunta é, você acha que o brasileiro não gosta de ler ou ele não foi, né, doutrinado, né, ensinado da maneira correta? Porque eu, professor, eu já reprovei 2 anos, eu fui convidado a me retirar, o famoso expulso da escola, né? Então, assim, igual você falou, também não sou exemplo nenhum. Mas, assim, eu aprendi a gostar da leitura, né? Então, 2 livros por semana é maravilha. Deixa eu fazer só um parênteses aí. Você é um ótimo exemplo, né? Porque você conhece os dois lados. Você conhece o lado de perdedor e de vencedor, né? Sim, sim, com certeza, com certeza. Mas você acha, então, que o brasileiro ele não foi ensinado da maneira correta para ler? Porque, assim, lá no fundo, todo mundo tem essa vontade pela leitura? Pois é, uma boa pergunta. Esses dias eu tenho um filho de 12 anos, né? E ele estava jogando um videogame e estava ali, tal, né? Ficcionado ali na telinha, ou jogando videogame na televisão. Aí eu sentei e aí eu falei, bom, deixa eu me conectar com ele, né? Que a criança, você tem que saber, para você arrancar alguma coisa dela, você tem que saber se conectar com a criança. Aí sentei, comecei a perguntar do videogame, comecei a demonstrar interesse, curiosidade e tal, e ele foi explicando, ele foi contando, aí ele me deu a abertura. Aí eu perguntei para ele, filho, por que que as crianças gostam mais do videogame do que do livro, né? Aí ele, pai, o videogame ele é legal, ele tem cor, ele é colorido, dá para a gente interagir, né? Tem as fases que a gente vai passando de fase, tal. Aí ele foi falando as vantagens ali do videogame, né? Dá para jogar com os colegas, tal. E o livro, ele continuando, né? E o livro é aquele negócio meio parado ali, você fica ali sentado lendo, tal. Aí eu falei assim para ele: você lembra do livro que você leu ano passado? Aquele do hotel, que é o livro O Mistério dos Cinco Estrelas, né? Que é um livro da coleção Vagalume, que inclusive eu li na minha infância, e a professora dele recomendou que ele fizesse a leitura, né? Ano Ah, passado. E aí, eu lembro, né, do hotel e tal. Eu falei, você lembra o nome do personagem? Eu lembro, é o Léo. O que o Léo fazia? Ele trabalhava como mensageiro no hotel. E o que aconteceu? Então, ele foi entregar uma encomenda lá para o barão, que era o vilão, e aí ele viu um cadáver debaixo da cama do barão. E aí, o que aconteceu? Aí ele foi contando a história. Aí, quando ele terminou, eu falei, filho, você percebeu a diferença do videogame e do livro? Você termina uma partida de videogame, você não lembra de nada, não, né? Você passou de uma fase legal, você jogou, mas não ficou um aprendizado na tua memória, né? sim. Você lê um livro faz mais de um ano e você ainda lembra das coisas que você aprendeu no livro. Então essa é a vantagem da leitura. A leitura ela transforma o teu cérebro. O videogame não transforma,
né? Transforma algumas áreas, talvez ali, sensório motora, os Sim, controles, sim. tal, percepção. Aí eu saí do quarto, né? Aí depois de umas 40 minutos eu voltei e aí o livro estava em cima da escrivaninha dele. Então, eu não sei, ele pegou o livro lá para dar uma olhada, tal, ficou namorando o livro. Então, o que que eu acho, ô, Lucas? Eu acho que não venderam para a gente a ideia da leitura, né? Não foi vendido para na infância a importância da leitura. Eu mesmo descobri sozinho, né? Sim. Mas para o meu filho descobrir o prazer da leitura, eu li muito tempo com ele, não é mandando ele ler. Eu li junto com ele, né? Então, com isso, você vai despertando. E aí, quando a pessoa começa a entender a importância da leitura e as vantagens, e começa a experimentar o livro, aí, meu amigo, ela se torna fã, né? Assim como tem muitos, eu vejo e fico muito feliz, né, que teve a Bienal do Livro esse ano, lotada, lotada, maior parte do público de jovens, né? Ali interessados em leitura, e isso me deixa feliz, porque quando a pessoa descobre o prazer da leitura, ela acaba tendo esse ímpeto que você tem aí de ler 2 livros por Sim, semana. sim, sim, Bom, sim. É. né? E é muito gostoso, pessoal. Se você não tem esse hábito, né? E, pessoal, isso, por exemplo, assim, se você hoje é uma pessoa igual a mim, né? Poxa, na escola não foi exemplo nenhum, né? Mas o que acontece? Hoje eu tenho uma menininha de 5 anos. Quando eu comprei esse livro aqui para minha esposa, né? Não pergunte se ele estudou, já foi pensando na minha menina. Hoje você vai no quarto dela, é muito livro. É uma disputa, né, entre brinquedo e livro, e o que tem mais. Porque assim, eu conheci, né? Eu provei e vi o quanto isso é gratificante, significante na minha preparação para concurso público, no vocabulário para você fazer uma entrevista de emprego, né? Como você se portar perante a sociedade. Então, assim, leia, pessoal, leia, que eu tenho certeza que vai mudar a sua vida assim também, como mudou a mim. Professor, você tem aí mais ou menos quantos livros você já leu? Cara, eu tenho, se for pegar toda a minha carreira, acho que mais de 1.000 livros. Mais de 1.000? É. Uau, uau. Eu dou muito livro, né? Eu sou aquele. Eu tenho muito pouco livro na minha estante, porque parto daquela premissa que lugar de livro não é na estante, é na mão das pessoas. Sim, sim. Então, eu gosto muito de doar livros, dou os livros antigos que não faz mais sentido, né? É, e a leitura dinâmica, ela entra como uma ferramenta para. Eu costumo dizer o seguinte: leitura dinâmica é uma ferramenta para pessoas ocupadas, que não têm tempo para ler, então ela tem uma ferramenta que ela consegue fazer mais em menos tempo. Então, é muito interessante se você consegue, por exemplo, ler um livro inteiro em 1 hora, né? Ou ler um livro inteiro em 2, 3 dias, ou uma semana que seja, do que você arrastar o mesmo livro por meses, É verdade. né? Então, eu conheço muita gente que pega aquele mesmo livro e fica ali meses e meses e meses e meses e nunca termina. Então, a leitura dinâmica é aquela ferramenta de foco, né? Você vai ali em pouco tempo, você consegue avançar bastante na leitura. Se o Sim. livro faz sentido, você pode voltar e reler de novo com mais calma, se Uhum. você achar interessante. Tem livros que eu leio 7 vezes, já li 7 vezes alguns livros, então, porque faz sentido, eu quero ler de novo, quero ler, né, quero refletir melhor, tá? Então, a leitura dinâmica, ela permite. Pessoas que são muito ocupadas e têm muito volume de material, eu sempre recomendo que faça, viu? Assim, professor, o que eu gosto da leitura dinâmica, eu não sei se isso eu adquiri isso, né, se é do Lucas, mas eu gosto da leitura dinâmica porque quando eu estou lendo o livro, né, utilizando a técnica de leitura dinâmica, igual você falou, às vezes nosso tempo ele é bem curto, né? Então, geralmente eu leio ali entre as 10 e 11 da noite, entendeu? Sempre tem o meu horário ali de leitura. Mas assim, eu gosto da leitura por quê? Parece que eu consigo resumir, né? Porque parece que o cérebro parece que chama a atenção dos olhos as principais palavras, né? Então, por exemplo, você pega um livro para ler e fica lendo da maneira que você está acostumado a ler, além de ser um pouco mais lento, né? Quando você faz a leitura dinâmica, parece que as palavras principais chamam a atenção. Então, por mais que você lê rápido, né, mas você consegue fazer um resumo daquela página em poucas palavras. Então, esse é o meu depoimento, né? Depois do curso que eu fiz leitura dinâmica, eu gostei muito e eu recomendo para todo mundo. Legal. Professor, deixa eu te falar uma coisa. Entre as diversas técnicas que você tem de memorização, existe uma preferida sua? Existe.
Existe sim. Eu gosto muito da técnica de transformar o nosso corpo num bloco de anotações, né? Quando a gente está às vezes eu faço muito isso em palestra, né? Até quando eu participo de eventos de palestras de amigos, né? Eu assisto a palestra, ele vai falando os tópicos, as coisas, eu vou memorizando no meu corpo. E aí depois eu fiz isso até com um amigo Bruno Gimenez há um tempo atrás. Ele depois no dia seguinte eu falei para ele, Bruno, você lembra dos 14 tópicos que você passou na tua palestra ontem? Aí ele falou, aí eu comecei a falar na minha palestra, né? Eu falei sobre a palestra dele, que eu tinha memorizado os 14 tópicos e falei todos eles na ordem, né? Aí ele estava assistindo e falou assim, meu Deus, nem eu lembrava que eu tinha. Então é uma técnica que eu uso muito, eu gosto muito dessa do corpo porque ela é muito prática, né? Você Show. consegue, cada parte do corpo você vai gravando um item, aí dá para você fazer uma brincadeira bem legal. Se você quiser conhecer um pouco mais dessa técnica, pessoal, é só adquirir o curso do professor Renato Alves. O link do curso dele vai estar na descrição desse vídeo, tá bom? Professor, devido ao tempo da plataforma, eu preciso encerrar o nosso bate-papo. Mais uma vez, né? Eu quero agradecer do fundo do meu coração, tá? A tua presença, na verdade, de ter aceito esse convite, né? De poder compartilhar aquilo que você tem como... na verdade, que você aprendeu, né? Com todos esses anos de técnicas de memorização, de leitura dinâmica, compartilhar um pouco com a gente daquilo que você tem de conhecimento. Muito obrigado, viu? É um grande prazer, eu fico feliz e muito feliz ainda de conversar com você, saber aí das suas aprovações, tá? Isso é sinal que nós estamos no caminho certo. E convido o pessoal aí, quem quiser conhecer o meu trabalho, é só colocar Renato Alves na rede aí, na descrição também tem material para vocês conhecerem. Maravilha, pessoal. Fiquem com Deus, um forte abraço. Mais uma vez repetindo, se inscreva no canal, deixa seu like e compartilhe esse vídeo com pessoas que você possa conhecer, né, que vão se interessar por esse conteúdo. Um grande abraço, fique com Deus e até mais, gerando aprovados.